Hoje, sem sombra de dúvidas, não foi um dia muito legal para o Lula e para o governo dele. Afinal de contas, imagens como essa aqui voltaram a circular. E com uma agilidade até grande, né? Que a gente começa a ver esses maços de dinheiro circulando. Não sabe do que se trata? Vamos lá. Vou aproveitar e vou até retificar uma notícia que eu tinha dado antes. Teve busca e apreensão em casas de pessoas ligadas ao ministro do Lula. É o Juscelino Filho, tá? Então tá em todos os jornais. Essa aqui é a matéria do Metrópolis. Até então, a busca e apreensão não tinha sido autorizada sobre o Juscelino. E aí ficou faltando essa informação aqui, sobre o bloqueio de bens. E o ministro do Supremo, o Barroso, determinou bloqueio de bens do ministro das Comunicações, abre aspas, do Lula, desse governo, tá? O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, decretou o bloqueio de parte dos bens do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, União Brasil, do Maranhão, mesmo estado do Dino, tá? Após a operação da Polícia Federal, que apura desvios e lavagem de dinheiro envolvendo a Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco, do Paraíba e do Maranhão. Vamos resumir? Vamos colocar assim, no português, claro? Foi encontrado indícios de irregularidade do ministro das Comunicações do Lula referentes às emendas secretas, aquelas secretas que eles tanto criticavam do Bolsonaro, que o Lula falou que não ia usar e agora já usou o recorde dessas emendas. Pois é isso que aconteceu. Só que aí, lógico, essa imagem do dinheiro aqui vai circular na internet, nas redes, e isso chama muita atenção. Por quê? Porque já há um histórico que aconteceu em governos anteriores. O deputado Sanderson escreve o seguinte: será que vai aparecer o dono da mala de dinheiro encontrado pela Polícia Federal na manhã de hoje no Maranhão? Vale dizer que a Polícia Federal também requereu buscas nos endereços dos ministros das Comunicações de Lula, mas o STF negou. Esquemas de corrupção deixam rastros. Então, follow the money, ou seja, vamos atrás do dinheiro. E essa publicação aqui foi feita pelo deputado Sanderson, que externou aqui o absurdo, né, que é a volta da era das malas de dinheiro. Será que vai achar o culpado por isso? Outro deputado que também se manifestou foi o Paulo Bilinski, que colocou aqui, ó, veja maço de dinheiro apreendido em operação que mira, ele riscou o Juscelino Filho e colocou ministro do Lula. E escreveu, a era dos sacos de dinheiro voltou? E parece que já voltou. O que é o grande ponto aqui? O grande ponto que a gente precisa discutir é que vários jornais locais estão reverberando essa pauta, como por exemplo o Marrapá, que é um jornal local do Maranhão. Na corda bamba, Juscelino Filho tem 835 mil bloqueados pelo STF. Segundo o UOL, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, bloqueou 875 mil reais do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, como forma de garantir a possível recuperação de valores supostamente desviados da Codevasp. O que a gente não espera, de forma alguma, é que isso aqui se torne uma outra Lava Jato. Na verdade, não estou criticando a Lava Jato. Eu estou criticando o que aconteceu com a Lava Jato. Ou seja, encontrar situações esdrúxulas, ter uma perseguição, porque é a primeira vez que a justiça está batendo na porta de alguém do governo Lula. Vocês viram o que aconteceu com o G. Dias, até agora nada, mas nesse caso aqui, negou a busca e apreensão, o que eu achei errado, mas deu o bloqueio dos bens, ou seja, os indícios são fortes, mas não é o único ministro Lula. Tem outros ministros que já saíram, que foram indicados e estão envolvidos com milícia, que foram denunciados de ter envolvido com gráficas fantasmas, tem muita coisa circulando aí, tá? Então, com toda certeza, aquela era nebulosa de ver malas de dinheiro em apartamento assusta, e assusta muito. E tá voltando. E agora são rios de dinheiro. Mas rios é muito dinheiro. Não à toa o Brasil tá no déficit que ele tá. Bora falar de uma novela mexicana que você parou de acompanhar, mas vai voltar agora? Não, meu canal não é de acompanhar notícias da TV nem de novela. É uma novela mexicana ligada à política. Sim, eu tô falando
do caso da suposta agressão ao Alexandre de Moraes. Essa matéria da Globo News, agressão, né, a suposta agressão. A Itália autorizou o envio de imagens da agressão ao ministro Alexandre de Moraes do STF no Aeroporto Internacional de Roma, em 14 de julho. A informação foi confirmada a Daniela Lima, jornalista, pelo secretário nacional de Justiça, Augusto Arruda Botelho, responsável por todos os pedidos de cooperação jurídica internacional. Então já foi autorizadas as imagens do Alexandre de Moraes, lá no caso, está aqui, Daniela, Itália autoriza envio de imagens de agressão em Roma. E aí é onde a gente tem que pensar os espectros de tudo isso. Se nessas imagens a versão do Mantovani é confirmada, haverá uma desmoralização muito grande da versão do Alexandre de Moraes, principalmente por todo o auê que foi feito. O Lula mandou até um pacote da democracia que manda prender a pessoa por 40 anos caso ele ofenda um ministro baseado nesse caso. E aí, se ficar comprovado que foi um bate-boca, uma briga comum que pode acontecer com qualquer um, né? O que é repúdio, é odioso, porque a gente nunca deve partir para violência, mas se teve agressões verbais, que seja, isso acontece, é do cotidiano. Não é uma pauta para colocar prisão de 40 anos para esse tipo de pessoa. E se as imagens confrontadas demonstram que realmente houve essa atuação? Aconteceu. Literalmente, eles vieram e xingaram o Alexandre de Moraes. Primeira coisa, tem que ver se o ocorrido, se a situação foi por causa de algum desentendimento pessoal ou se teve motivação política mesmo. Aí sim, se teve motivação política, e aí cabe a eles provarem, aí é fazer as ponderações e que cada um pague, mas dentro do que já existe em lei. Dentro do que já existe em lei. Porque se tem uma coisa que a gente anda vendo no Brasil ultimamente, é gente descumprindo a lei. É gente pulando fora das regras da Constituição, das regras do direito penal e aplicando regras inventadas e regras criadas porque fulano A ou B eu não gosto dele. E isso aí não coaduna com o Estado Democrático de Direito, tá bom? Vamos lá, pessoal. É uma matéria meio que requentada, mas a gente precisa falar disso. O deputado estadual Bruno Zambelli, que fez a publicação aqui, falando sobre, especificando uma fala do Dino, né? Governo Lula não é de esquerda. Eu vou colocar um trecho dessa fala dele, e aí tem uma fala do Lula logo depois. E aí eu vou revisitar um ponto de exclamação que eu tinha feito com vocês. Dá uma olhada aqui. Eu acho que há uma incompreensão política nas análises. O nosso governo, liderado pelo presidente Lula, não é um governo de esquerda. Eu fiz um comentário com vocês sobre esse caso, tá? Quando o Flávio Dino, e essa é a minha percepção, quando o Flávio Dino diz nosso governo não é um governo de esquerda, o governo Lula não é um governo de esquerda, ele mostra para a militância que ele é de esquerda e que ele é alguém de esquerda para a militância apto a estar no STF. Ele quer ir para o STF. Ou ele já lança a pedra contra o Lula dizendo, olha, se o Lula não é de esquerda e não quer ser um presidente de esquerda, eu serei em 2026. Então eu vejo duas pedradas aqui numa só. Mas, olha só se isso coaduna com a verdade ou não. Ele é um governo que expressa uma maioria democrática. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Na Europa, por exemplo, sabe, a esquerda ela perdeu o discurso para a questão da migração. Ou seja, a esquerda não sabe defender a questão dos imigrantes, é a direita que é contra de verdade. E muitas vezes a direita
como a Angela Merkel, tem uma posição política. Eu acho. Enfim, fica nítido aqui que não é uma afirmação verdadeira de que o governo Lula não é um governo de esquerda. É nítido aqui que o governo Lula é um governo de esquerda, como ele mesmo fala, né? Só que esse argumento do Dino é para ele ganhar força perante a tal esquerda. Essa é a minha visão. Então, só para condonar aqui, porque o deputado criticou. Vamos lá, eu quero que você me responda uma coisa. Essa matéria do Conexão Política, do 55 Invest, né? Acho que chama-se 50-50 Invest, se eu não me engano. Internautas reclamam do atual cenário econômico do país. Está tudo caro. Os gastos com alimentação representam uma parcela maior da renda dos mais pobres. Consequentemente, qualquer aumento do preço do setor alimentício representa o principal drama das famílias brasileiras, que é o esvaziamento contínuo do carrinho no supermercado. Eu vi uma piada essa semana, foi o Bruno Perrucci, não lembro quem colocou. Ele colocou que o brasileiro hoje está ficando muito mais forte, porque antes as mulheres mais frágeis não conseguiam carregar R$100 de compras na sacola. Hoje, qualquer criança aí de 3 anos de idade já consegue carregar uma sacola de R$100. É lógico, a sacola, que era isso, hoje é isso, né? Então não é o ser humano que ficou mais forte, é o seu poder de compra que caiu. E hoje, depois da promessa da picanha, da cervejinha, nada mudou. Ao contrário, tá ruim, tá caos, tá crédito, tá tenso, tá? Só que vai piorar. Eu não queria ser o mensageiro do caos, mas esse é o fato, vai piorar. E aqui é uma matéria da Terra, tá? Supermercados. Alimentos perecíveis, que são os que atingem os mais pobres, devem subir até 8% em setembro, devido à alta no diesel. A avaliação é da Associação Brasileira de Supermercados. O valor do combustível representa cerca de 50% dos custos operacionais dos produtores dos setores hortifruti granjeiros. Pois é. Tem uma outra cena que eu queria até trazer para vocês aqui, mas vai ficar para o próximo editorial, que eu não consegui separar. Uma cena de uma fila quilométrica, não lembro o jornal que expôs, tentando renovar, de frente ao CRAS, tentando renovar para receber o Bolsa Família. E de não sei quantas pessoas lá, nem 20% conseguiu renovar o Bolsa Família. Eu vou trazer essa matéria para vocês. Mas assim, o que a gente vê é o quê? Usar o discurso do pobre, fácil, é bonito. Usar o discurso do nós somos o socialmente aceito, o socialmente preocupado, é bonito. Mas na prática não aplicar isso só engana incautos, infelizes, desacertados. Isso é fato. Tá? Então não dá para acreditar que esse governo está fazendo pelo mais pobre, porque não está. Não dá para acreditar que esse governo está fazendo pela saúde, pela educação, pela segurança pública, porque não está. É só observar os fatos. Mas vamos lá. Tem mais. Corrupção é uma marca de governos de esquerda. Tá? Costuma ser uma marca muito latente. Matéria da revista Oeste. Norte-americanos estão descobrindo a corrupção de Biden, avalia colunista. Pesquisa recente revela que 52% de cidadãos norte-americanos já consideram Joe Biden um presidente corrupto. O colunista do New York Times Post, Miranda Devine, avalia que cerca de 13% dos eleitores democratas descobriram a corrupção que ronda a gestão do atual presidente da Casa Branca. As investigações sobre os acordos milionários de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, em negócios nebulosos na China e na Ucrânia, na Rússia e na Romênia, causaram forte impacto sobre a visão do próprio eleitorado do democrata. O filho de Biden enfrenta outras investigações que envolvem sonegação de impostos e porte ilegal de arma. Vamos lá. Preciso fazer uma reflexão filosófica com vocês. Não é necessário muito para mostrar uma imagem de corrupção da esquerda. Mas é necessário muito, mas muito, para tentar fazer essa pecha colar na direita. Estou nem falando do Brasil, mas você pegue como exemplo. Vamos falar dos Estados Unidos. Trump está sofrendo um ataque maciço
da imprensa norte-americana falando de documentos que sumiram da Casa Branca. Dinheiro não, mas documentos, isso, aquilo, e Trump cometeu crimes ao tirar documentos da Casa Branca, e agora ele foi fichado porque o Trump foi contra as eleições, porque o Trump queria mudar o resultado democrático, e cada vez mais eles estão batendo em cima dessa tecla. O que acontece com o Trump cada vez mais que a imprensa bate no Trump? Cresce. Ele cresce. Com o Bolsonaro não está diferente aqui no Brasil. Você sabe disso. Então você jogar a pecha de corrupção na direita, você tem que ter algo efetivamente demonstrado de que isso é uma corrupção. Escândalos, tal qual o Mensalão, o Petrolão, entre outros. Você tem que ter coisa assim, efetiva para mostrar, ó, esse cara é corrupto. Tá ali. Agora, não precisa muito para mostrar a corrupção da esquerda. Concorda comigo? Basta uma cena como esta aqui, isto aqui, que ninguém vai discutir ou duvidar. Você concorda comigo? Não vai discutir, não vai duvidar, vai acreditar. Por quê? Porque é histórico. É histórico o que acontece dentro da esquerda com os escândalos de corrupção. Pois é. Pessoal, tô de volta, hoje eu tô feliz, a esposa tá bem, cirurgia foi um sucesso. Vocês deixam eu passar do ponto um pouquinho hoje e falar mais com vocês? Posso? Posso chegar nessa? Vamos lá então? Bora lá. Tem mais uma matéria que eu tinha separado. Vamos falar de calabouço fiscal ou arcabouço fiscal. O veto de Lula fragiliza arcabouço fiscal e causa mal-estar na Câmara. Matéria do UOL, pessoal. O veto do presidente Lula ao novo arcabouço fiscal não foi bem recebido por líderes da Câmara dos Deputados, que aprovaram a nova regra no último dia 22. Ao vetar parte do texto, Lula derrubou a proibição de que a Lei de Diretrizes Orçamentárias exclua despesas primárias da meta de resultado primário dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Vou explicar para vocês. Dilma e Temer eram gastões, ou seja, momentos em que a gente gastava muito mais do que a gente arrecadava. E aí, a Dilma caiu. Como? Com um impeachment legitimamente feito dentro das questões políticas e estão inventando uma fake news, uma aberração de que nunca teve impeachment e que isso é golpe. Isso é coisa de gente alienada que não tem inteligência para entender os critérios políticos e jurídicos do Brasil. Critérios políticos do impeachment é competência exclusiva do Congresso. Quem deu o impeachment? Congresso. Então, falar que não houve pedalada é mentira. Mas tá bom, vamos lá, vamos pular para frente. Gastava demais, caiu. Entra Temer, Michel Temer. Michel Temer, herdeiro do PT, porque ele era o vice do PT. E aí o Michel Temer resolve criar algo que resolveria grande parte dos nossos problemas e fez a gente sair do atoleiro. O teto de gastos. Então tá, vem cá, eu posso continuar gastando mais do que eu ganho? Não. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um limite do quanto você pode gastar. Teto de gasto é o limite, senão o Brasil vai quebrar. E aprovou, não foi Bolsonaro, foi o Temer. E aí aconteceu que veio a gestão Bolsonaro, teve que ultrapassar o teto, teve legalmente com autorização da Câmara, ele sempre respeitou a Câmara, legalmente com autorização da Câmara, porque teve pandemia. Aí entra o Lula. E o que ele faz? Joga o teto para trás, isso com a ajuda do senhor Arthur Lira, joga o teto de lado e começa a gastar mais do que pode e joga aí o projeto do arcabouço fiscal, que é para poder gastar mais e fingir que tem alguma coisa que segura ele, mas não tem. E aí o Congresso volta, vai lá pro presidente, e aí um trecho que o Congresso adicionou falando, ó Lula, isso aqui você não pode gastar. Ele veta, ele derrubou, ou seja, o recado do Lula foi, eu gasto tanto que eu quiser, e vocês da Câmara que se danem. Resultado, mais uma vez, o Executivo desrespeita as decisões do Legislativo.
É ilegal isso que o Lula fez? Não. O Lula tem o poder de veto. Mas num momento como esse, em que Lula tenta dialogar com Arthur Lira, tenta fazer amizade para poder passar ali os imbróglios ali que o Lula quer passar, como por exemplo o calabouço fiscal, que é algo para inglês ver, ele vem e veta, falando, não, eu quero é mais, quero gastar mais. E aí, o Lira teve que se manifestar. Matéria do Infomoney. Lira, veto de Lula a trecho do arcabouço fiscal tem muitas chances de ser derrubado no Congresso. Em painel pela Expert XP 2023, o presidente da Câmara dos Deputados disse que texto foi construído a muitas mãos e não teria sido aprovado sem modificações. Ou seja, vai voltar para o Congresso vai derrubar. E vem numa hora que o Lira está quase mordendo o pedaço dele, porque o Lula vai aumentar mais no ministério para agradar a turma do Centrão, que é a turma do Lira. Mas essa decisão do Lula de vetar derrubou a Bolsa, mostrou para o Brasil, mostrou para o mundo, que o Brasil não está nem aí conter seus gastos. E aí a coisa se lasca de vez. E você quer saber por que o Brasil está entrando em pilhas? A mesma mídia do Poder 360 que descia além em Bolsonaro. E em parte estava certa, em parte estava errada. A maioria das vezes estava errada. Agora ela começa a sacar aqui, ó, tem coisa errada nessa história. Olha a matéria do Poder 360. Fez uma comparação. Um jornal que batia muito no Bolsonaro teve que comparar a divergência do caos econômico que é um governo e outro. Em 2022 é essa linha azul que vocês estão vendo. O governo Bolsonaro, apesar de pandemia, apesar de guerra da Ucrânia, entrega o Brasil com 78,8 bilhões de reais em caixa. Enquanto que o Lula, em 2023, mesmo antes de terminar o ano, a projeção já existente até agora é 77 bilhões negativos em gasto. Então, resumindo, se eu tinha 78 e gastei 77, quanto que dá essa história? 150 e poucos. Meu forte não vai ser matemática agora, não, que eu tô até com preguiça de pensar. Foi 150 e poucos reais. Que o Lula gastou, bilhões de reais que o Lula gastou até agora. Aumentando o ministério, já tá com 38, logo com 39. E aí só falta ficar o Lula lá e os 40 ministeriões, né? Você sabe do que eu tô falando. Então, assim, a coisa é grave, a coisa vem ficando cada vez mais grave. A própria mídia já reconheceu, a ponto de ter que colocar aqui, ó, não, economicamente o Bolsonaro foi melhor, não tem o que falar, tá? E aí eu vejo gente ainda da economia, uns defendendo, vejo alguns que fizeram o L já desesperados, tipo Armínio Fraga, entre outros, enfim. A coisa está ficando um pouco mais complicada do que a gente pode imaginar no setor econômico. Mas acho que o brasileiro está merecendo isso mesmo, né? Fazer o que, né? É isso aí, pessoal. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.